Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Vou pedir a você para ir comigo até o final. Tema relevante, hein? Bom para se discutir, polêmico por si só. Bom, a Igreja Lagoinha de Orlando ostentou o título de ser a primeira igreja evangélica brasileira no metaverso. E estão falando sobre o futuro da igreja. Igreja no metaverso, é o futuro da igreja ou o fim da fé? A artificialização da vida fica muito claro. O mundo perfeito artificializado no metaverso tende a ser uma prisão no fim dos tempos. A Bíblia, inclusive, nos comunica da imagem da besta que será vista e vai receber poderes para falar, né? Poderes para falar. Bom, o metaverso entra nisso. O Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial Globalista, disse que o metaverso é a internet 3.0, é a evolução da internet, é o mundo do futuro. O próprio Bill Gates chegou a afirmar que as grandes corporações do mundo terão as suas reuniões do seu corpo de diretores, etc., no metaverso. O metaverso vai ser importante para muitas coisas. A grande aposta do Facebook, que inclusive se tornou Meta. Meta, que tem um símbolo do infinito, que na verdade não é infinito, é Ouroboros, e se comunica a serpente, que produz nas pessoas um autoconhecimento e faz essas pessoas evoluírem, se comunica diretamente à serpente no Jardim do Éden, mas todo mundo acha que fala sobre o infinito, né? Fazer o quê? Tá lá nos círculos do ocultismo do mundo antigo, mas muitos querem usar como símbolo do infinito, da eternidade, conectam até a Deus, aí é com você. Mas aqui no canal tem vídeo sobre o metaverso, explicando direitinho, inclusive sobre o Ouroboros, que você pode entender. Vou colocar para você algumas reportagens, vou refletir sobre a igreja no metaverso. O grande desafio para a igreja hoje é entrar no metaverso ou o grande desafio para a igreja hoje é não cair na apostasia? O grande desafio para a igreja é ser relevante com a tecnologia ou ser genuinamente poderosa na unção da mensagem da cruz? O que nós estamos tratando de fato aqui? A igreja está usando um subterfúgio para esconder um problema real da humanidade que não quer mais ir para a igreja, ou o norte-americano, como saiu um estudo agora provando que o norte-americano, esse é o período, 2022 é o período na história que o norte-americano menos leu a Bíblia. Imagina o brasileiro, que já tem muita dificuldade com leitura, não tem tanta cultura de leitura assim. Bom, nós estamos maquiando uma realidade em nome de uma estratégia evangelística ou pregar no metaverso, cantar no metaverso, falar de Jesus no metaverso é importante para a igreja, que tem que utilizar todos os recursos de sua época para anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, portanto pregar a salvação. Estamos falando de Daniel 12:4, da evolução da ciência, do conhecimento, tem aspecto profético, tem alertas aí de psicólogos e psiquiatras, né, sobre a depressão que as pessoas podem entrar quando saem do metaverso. Vamos lá então, vou colocar para você algumas matérias, vamos embora. A primeira que eu coloco, pessoal, é essa daí, ó. Matéria do Yahoo. Antes de colocar a matéria da Lagoinha Orlando, do André Valadão, dizendo que é a primeira igreja brasileira no metaverso, eu já digo para você, não é a primeira igreja no metaverso. A primeira igreja no metaverso é essa daqui que eu vou colocar na reportagem do Yahoo. Tá vendo? Igreja no metaverso pode ditar o futuro de cultos e pregações. Ok, perfeito. Essa igreja no metaverso é a igreja VR Church, Virtual Reality Church, na igreja da realidade virtual. Essa igreja existe fisicamente, o pastor é o DJ Soto, e também existe no mundo virtual. Já fez batismo e ordenação ministerial, como você pode ver aqui na reportagem. Eu quero destacar um trechinho só dessa reportagem aqui do Yahoo Notícias para vocês, abre aspas, o pastor da igreja falando. O futuro da igreja é o metaverso. Será mesmo? O futuro da igreja é o metaverso ou o metaverso é o fim da fé? Não é uma coisa antifísica. Eu não acho que as reuniões físicas devem ir embora. Mas na igreja de 2030, o foco principal será o campus metaverso, disse o pastor, conforme publicada a Bounty Crypto. Ele deu essa entrevista aí, falando que a congregação tem cerca de 200 pessoas, né? E atualmente a igreja atua tanto no espaço físico quanto no metaverso. A igreja do metaverso é essa daqui, gente. Essa é a primeira igreja do metaverso. Deixa eu só limpar aí. Cadê? Ok. Vou limpar as marcações e vou colocar outras para vocês.
Bom, a igreja do metaverso é essa aqui, ó, vrchurch.org. O pastor, o nome dele é esse aqui, DJ Soto. É a primeira igreja dos Estados Unidos ou do mundo no metaverso, tá? Até onde eu sei. O nome da igreja é @vrchurch. O pastor é essa daqui, é esse daqui, é assim que ele entra no metaverso. No caso é esse pastor aqui, com óculos de realidade virtual, e é assim que ele entra no metaverso. O vídeo pelo TikTok, ó. Então, VR Church, o pessoal da igreja, etc. Ele entra aí. Bom, mistura meio o mundo dos nerds, né? Dos nerds, aportuguesando, dos nerds, do mundo dos games, etc. Amantes de tecnologia, com fé cristã. Então, acham que podem reproduzir, né, o que está acontecendo no espaço físico no mundo virtual. Então, além da pessoa assistir uma tela, ela pode entrar e interagir com o culto. Por mais que, de certo modo, isso traga um certo entusiasmo, né? Você pensar na crise sanitária, todo mundo ficou assistindo o culto online, agora a pessoa pode botar um óculos, uns sensores e realmente ouvir e interagir. Isso pode mudar o mercado de shows, de eventos, e na igreja também pode fazer a coisa ir para outro nível. Esse aqui é um dos símbolos da igreja no metaverso. E aqui, pessoal, é o batismo, conforme eu falei para vocês. Ó, o batismo já aconteceu. Só que não foi uma pessoa que se batizou. O que se batizou foi um avatar. E aí, tem valor espiritual? É bíblico batizar um avatar? Olha que interessante, está aqui a igreja. Ó. E a informação que eles dizem é essa. Ó, 7 dias atrás, uma foto de um batismo VR de ontem. Então os pastores estão batizando um avatar. A pessoa se arrepender é por fé e crer em seu coração, como Paulo nos orienta, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas batizar um avatar, um boneco que de fato não existe, estamos falando então de uma fé que não existe, não existe no mundo que não existe. Está se arrependendo, então, sei lá, que coisa... Comenta aqui embaixo, tá? Perfeito. Aqui tem mais informações sobre as reuniões, eles jogam games, são entusiastas, o pastor... bom, enfim, esse nerd aí é até interessante, curioso a gente saber disso. A matéria da Lagoinha é essa aqui, ó. Prometi para vocês, estou colocando. Lagoinha se torna a primeira igreja do Brasil no metaverso. Então ostenta o título de ser a primeira igreja brasileira no metaverso. O pastor, como vocês estão vendo aqui, é o André Valadão, ele tem 43 anos, né, cantor também. Beleza, vamos discutir sobre realmente o que a igreja tem que estar mais preocupada no fim dos tempos? É fazer uso da tecnologia, dos recursos dos homens, tecnologia dos homens, ou é realmente se voltar para a mensagem da cruz e não cair na apostasia desse tempo, nas armadilhas desse tempo? Vale a pena essa reflexão? Eu vou dar minha opinião já já. Olha aqui a propaganda do metaverso da Lagoinha. Tá aí, ó. Então tá, ó, um videozinho lá do Canva, óculos de realidade virtual, possibilidades, né? Então agora tudo é possível. Então está entrando aí numa reprodução do espaço físico da igreja, um mundo que não existe, artificialmente produzido, maravilhoso, né? Produzido. Inclusive as pessoas no metaverso não precisam mais sofrer de problemas, porque é um mundo perfeitamente construído para cada uma delas. Bom, então a primeira igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira no metaverso. Aí estão as dependências da igreja, o espaço físico, né? Das crianças e tal, onde eles podem entrar. Agora você imagina, né? Tá ali o espaço físico das crianças, aí a pessoa vai, pega o seu filho, bota um óculos de realidade virtual no seu filho. Deixa eu dar um pause aqui, dá uma pausa. Bota o óculos de realidade virtual no seu filho, ele fica sentado ou vai andando até a sala das crianças e fica ali, é isso? Tá, ok. Deixa eu voltar para cá. Pessoal, é o seguinte, deixa eu colocar a minha imagem aqui em tela cheia e aí eu converso com vocês. Bom, se vocês quiserem tomar conhecimento do que é o metaverso, aqui no meu canal tem vários vídeos explicando o que é o metaverso, tá? Os desafios, as propostas, tá? Que representa para a humanidade. Uma coisa eu sei, é que é a prisão do século XXI. Podem oferecer benefícios? Sim, podem oferecer benefícios, mas, por exemplo, entidades, organizações aí de psicólogos e psiquiatras, pessoal da neurolinguística, falando, olha, cuidado, alerta, porque as pessoas vão entrar em depressão. Porque os estímulos são tão grandes para a pessoa no metaverso que quando ela sai daquele mundo perfeito e se depara com a realidade, ela quer viver no metaverso. Por acaso você assistiu o Black Mirror, o último episódio do Black Mirror fala de um homem casado, tem seus filhos, etc., vive uma vida normal. Então um amigo convida ele a entrar no metaverso, ele coloca um óculos de realidade virtual, tá ali com os sensores, quando ele entra no metaverso,
ele entra num boneco, num avatar que é uma mulher, então ele não é mais um homem, ele é uma mulher. E ele começa a ter relações no metaverso com o amigo é o homem e ele é a mulher. Então ele começa a inverter os papéis. É isso mesmo, assista lá. Curiosamente sinistro, bizarro esse episódio do Black Mirror, que já denunciou tanta coisa há tempos atrás que está acontecendo agora, né? Então, lá no metaverso, nesse episódio do Black Mirror, ele nega a sua identidade, né? Homem, casado, sua família, e assume uma outra identidade. Bom, a igreja pode estar diante disso, nós podemos estar vendo isso, uma pessoa que está entrando no metaverso, está dizendo que está se arrependendo, ela pode estar fazendo algo só para o mundo virtual, só no mundo virtual e não no mundo físico. Pode ocorrer essa substituição realmente, a pessoa se enquadrar mais no mundo da realidade virtual do que no mundo físico. Bom, isso aí são alertas de associações, né? O símbolo do metaverso eu já expliquei para você que é Ouroboros. E a palavra meta, que hoje dá nome à corporação que gerencia o Facebook, Instagram, etc. A palavra meta em hebraico é met, é o som de uma palavra em hebraico, não é em hebraico. O som de uma palavra hebraica é met, que significa estar morto. E eu fiz a reflexão, será que a humanidade está disposta realmente a artificializar tudo? Existem benefícios? É claro que existem. Eu estou aqui usando a internet para me comunicar com você, falar de coisas importantes, falar da palavra de Deus, te orientar, me comunicar, trabalhar. Existem coisas muito importantes. Mas a artificialização de tudo, será que não cumpre um propósito? Pense que no futuro, para as pessoas acessarem a internet no metaverso, elas vão precisar de um verificador, de um código, que é a sua identidade, que vai estar na blockchain. Olha, são reflexões que nós precisamos fazer do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista também da psicologia, da psiquiatria, do ponto de vista da saúde mental, ok? E dessa prisão digital. Agora, a igreja pode estar no metaverso para pregar a palavra. Olha, se hoje nós olharmos o metaverso e falar que a igreja não pode estar no metaverso, a igreja então não poderia estar na televisão, que quando foi lançada era uma grande tecnologia. A igreja não poderia estar na rádio, a igreja não poderia estar no Instagram, a igreja não poderia estar no Facebook, no Twitter, no YouTube, nas redes sociais. Então a igreja tem que estar onde tem oportunidade para se pregar a palavra. A igreja tem que estar onde se tem liberdade, onde se pode estar para anunciar a Cristo. O problema, e aqui fica a minha crítica, e eu quero a sua opinião, e eu pedi para você ficar até o final porque eu daria a minha opinião, é que me parece que as pessoas estão mais preocupadas em construir uma moda, é mais um desejo, uma visão megalomaníaca dos pastores em fazer a igreja ser relevante, impactante, ser uhul, a minha igreja é cool, a minha igreja tem uma vibe, aquela vibe maravilhosa, a minha igreja está na crista da onda, a minha igreja está no topo da tecnologia. Será que este é o grande desafio, é a grande demanda da igreja de hoje? Ou será que a grande demanda da igreja de hoje é varrer as ideologias humanas? Será que a grande demanda, a grande necessidade da igreja não é se voltar para a imagem genuína da cruz? E falando sobre a imagem genuína da cruz, será que a mensagem da cruz não é suficiente para fazer o pecador se arrepender? Será que nós somos tão bobos e infantis ao ponto de acreditarmos que um VR Code vai fazer uma pessoa se interessar mais por Deus e pela igreja do que um espaço físico bonito, lindo, com bom som, com uma boa tecnologia? Será que realmente nós precisamos dar tantos aditivos assim de tecnologia do que a poderosa palavra de Deus? Bom, eu acho que o grande desafio para a igreja hoje é voltar à essência, não é estar no metaverso. Eu acho que o grande desafio da igreja hoje é varrer a apostasia que tem dominado a igreja. O grande desafio da igreja hoje é varrer esse cristianismo pop, essa teologia queer, é varrer a teologia da prosperidade, é varrer a teologia da missão integral, é varrer as teologias que são mergulhadas no marxismo, é varrer essas teologias e fazer a igreja ser cristocêntrica outra vez. A igreja está mais preocupada em ser uma igreja da crista da onda, da modinha, ostentar um título, do que ser cristocêntrica. Para mim, o grande problema é esse. Não é a igreja pregar no metaverso, não é a igreja pregar no YouTube, é a igreja pregar em qualquer lugar. A igreja pregar através dos satélites da Starlink, do Elon Musk. Esse não é o grande problema. O problema é a essência, é a força motriz, é a alma da igreja.
O problema é a mensagem que a igreja comunica. A partir do momento que a igreja entende que aquilo que o mundo oferece vai torná-la mais relevante, essa igreja morreu. Essa igreja já esqueceu quem de fato ela é e por que ela é igreja. Nós somos igreja para confrontar o sistema do mundo que está morto no maligno. Ora, se a igreja tem clareza da sua missão, do seu foco, do seu propósito, a força motriz, o ponto nevrálgico da igreja é ser cristocêntrica e pregar o arrependimento, confrontar o pecador, amar a todos e não julgar a ninguém, a igreja pode estar no metaverso, a igreja pode estar no ultraverso, no multiverso do Homem-Aranha, porque pode estar em qualquer lugar que lhe for permitido, que seja ético, coerente, que seja. Eu só acho um grande problema nós ficarmos ostentando essas coisas. Para mim é a mesma coisa que a igreja pintar de preto e falar, eu sou da moda, só cantar versões, aqui a gente só canta versão, olha que igreja é tão legal, a igreja é tão atual. Aqui o pastor usa a calça apertadinha e ele fala do mindset, das chaves mentais do processo. Porque o processo, sai do processo. Parece que se não usar processo na pregação e destravar o destino, essa igreja não é relevante. Veja, para mim essa igreja já morreu. Porque Cristo não é mais o centro dela. Perceba, o apóstolo Paulo fala das suas estratégias evangelísticas. O apóstolo Paulo chega a falar, olha, pode ser até por dissidência, pode ser até por rivalidade, contanto que em tudo Cristo seja glorificado e seja pregado. Amém. Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Paulo está falando da sua humildade, de calçar assim a sandália da humildade mesmo, de descer e se nivelar o ignorante para fazer com que ele se arrependa. Visando o quê? Cristo é o centro de tudo. Lembre os apóstolos, Pedro, por exemplo, quando ele falou para os homens instruídos da sua época, os homens disseram, cara, você não tem gramática, você é agramatos, mas você tem uma coisa, você fala igual Jesus de Nazaré, você tem um jeito dele. A Bíblia diz que só tem uma coisa que quebra a unção, e não é o metaverso, não é a teologia, essa teologia demoníaca da prosperidade, essa teologia triunfalista, não é a tecnologia na igreja. Uma coisa só quebra o jugo, a unção. E a unção, ela é resultado de um encontro verdadeiro, íntimo e genuíno com Jesus de Nazaré. De novo, eu não sei qual é a sua opinião, a minha opinião é, tem coisas muito mais importantes para a igreja se preocupar e é essencial a apostasia que domina a igreja. Agora, se ela vai pregar no metaverso, na internet, no multiverso do Homem-Aranha, seja lá onde for, faça de modo cristocêntrico, e Cristo seja o centro disso tudo. Só que tenha muito cuidado, porque o metaverso vai ser uma prisão no fim dos tempos. Inclusive, a Bíblia diz, eu vou colocar na tela para vocês o que a Bíblia diz. A Bíblia diz sobre tecnologia no fim dos tempos. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Onde está aqui, para a gente encerrar esse vídeo de forma mais precisa possível, citando a Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Falando sobre a besta que emergiu da terra. Falando sobre o engano através da religião, a religião mundial. Aí no caso o falso profeta, e foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta. Aqui, por exemplo, pode ser um holograma, aqui pode ser uma imagem no metaverso, aqui pode ser uma imagem física, pode ser uma inteligência artificial, pode ser um robô, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo que interessante? Está falando de uma imagem que todos vão adorar, todos aqui, a Bíblia está falando de totalidade, né? E até a marca da besta ela é imposta ao mundo. Com certeza a tecnologia está envolvida nisso. Outro texto importante que eu destaco para vocês é esse. Daniel, capítulo 12, versículo 4, fala que no fim dos tempos a tecnologia vai avançar. Muitos correrão de um lado para o outro, mas o saber, o conhecimento se multiplicará. E quem fala que aqui é o saber de Deus, das coisas de Deus, é mentira, porque a humanidade, o homem, ele não quer Deus. Ninguém nasce querendo Deus, porque a natureza humana foi dominada pelo pecado. Você só quer Deus a partir do arrependimento. Aí vem o Espírito Santo que se comunica com o Pai e o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí sim você quer Deus. Aqui, Daniel 12:4 está falando da ciência, do conhecimento, do transhumanismo, de tecnologia de controle da humanidade, está falando de um passaporte único global, está falando da blockchain, da moeda única, do sistema financeiro unificado, de tecnologia, edição genética, biologia sintética. Aqui no canal eu falo sobre muitas coisas a partir do prisma cristão, né, bíblico escatológico. Meus amigos, enfim,
Concluindo, desculpe ter ficado longo esse vídeo, eu não queria que ficasse longo, mas enfim, assim, eu não estou dizendo que a igreja está errada em estar no metaverso, beleza, pessoal? Acho que a igreja tem que estar onde se é possível, feito com equilíbrio, desde que Cristo seja o centro, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, analisai. Então a gente tem que... Jesus disse que fariam obras maiores do que ele. Está envolvendo tecnologia. Então assim, usar a tecnologia para pegar a Cristo, maravilhoso. Agora, a igreja vai se ressignificar, o espaço físico da igreja vai mudar. E as pessoas realmente, no metaverso, vão entrar numa prisão. A fé cristã, ela é libertadora, não é uma prisão. E é muito ruim vermos as pessoas entrando nesta prisão do século XXI. Vamos então tentar fazer o melhor uso possível da tecnologia com equilíbrio. E equilíbrio, o Senhor Jesus, ele era especialista. Ele curava alguém e falava, volte para sua casa, pega a tua maca, anda, volte para sua família, ou seja, volte para a normalidade. Jesus era maravilhoso nisso. Espero que você tenha entendido a minha opinião e que você deixe aqui também a sua opinião. E aí, metaverso, o futuro da igreja ou o fim da fé verdadeira? Comenta aqui embaixo. Tchau, tchau.